Escrevi o que direi, para que quem puder ouvir, ouça, e quem somente puder ver, veja, leia. É, esse é um vídeo, né, de continuação sobre o assunto Paulo de Tarso, o anticristo descrito por João, né, por isso que eu coloquei parte 2. E de início, cabe fazer um comentário, tá, a respeito de Mateus. Mateus ele foi um dos discípulos. Ele era publicano quando Deus o chamou, e é possível notar que ele justificava muito o que Cristo falava para com os judeus. Então vemos que ele, por ter esse cuidado entre as escrituras, né, do Velho Testamento e os ensinamentos trazidos por Cristo, ele escreveu aquilo que foi dirigido ao seu povo, no caso o povo judeu, para que não fossem enganados. Sendo assim, ele foi mais um que escancarou que Paulo haveria de vir e seria um falso Cristo. Veja a seguinte passagem. Continuando então, a gente parou no 10, começar a partir do 11º. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E então, né, isso em Mateus 24. Então eu te pergunto, onde o suposto Cristo, né, apareceu para Paulo? Segundo Atos, no deserto, né? E para onde o suposto Cristo disse que era para ele ir, né, ou Paulo ir, para ficar livre da cegueira, né? Na casa de Ananias, né? Quem vai na casa, como está lá relatado, ele entrou na casa também, né? Então, assim, isso tudo seria uma coincidência? Eu acho difícil, né? Mateus fala que um falso Cristo, os falsos profetas, viriam e diriam, tá no deserto, né? Ou tá no interior da casa, né? E ele fala que não é para acreditar. E Paulo diz que Cristo apareceu no deserto e depois dentro da casa, que mandou ele ir para a casa de Ananias, né? Então, totalmente de acordo. E acrescento mais uma pergunta, no caso duas, né? Por que Lucas é o único a não dizer essas considerações, tá? E por que ele é o único que diz que o falso Cristo diria que o tempo estava próximo? A respeito do tempo, a gente deixa para sobre qual tempo seria esse, a gente deixa lá para outra série, Apocalipse e os chamados sermões proféticos, tá? Então fica aí para reflexão. É, por que Lucas não escreveu isso, né? E por que ele coloca uma consideração diferente, né, do que Mateus, Marcos, né? E só fazendo então um comentário aqui na passagem 12, né? Vou mostrar o que Lucas escreveu a respeito do falso Cristo. Então, 12.12. Em complemento ao ponto anterior, observe que Lucas fala que o falso Cristo diria que o fim está próximo e o Pedro diz em sua carta o seguinte, tá? E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Isso é Pedro dizendo na sua primeira carta, tá? Então, Pedro fala que o fim está próximo. E Lucas, no capítulo 21, verso 8, ele diz que o falso Cristo diria, sou eu, e o tempo está próximo. E ainda coloca o conselho, como sendo Cristo dando esse conselho. Não vades, portanto, após eles. Ou seja, ele estava querendo dizer, não sigam Pedro, né? Cristo falou que o anticristo, o falso Cristo, ele viria, dizendo que o tempo estava próximo, mas não é para ir diante deles, tá? Não é para ir seguir eles, tá? Então, assim, aí eu deixei o comentário, né? Ainda tem dúvida que Lucas compactuava com Paulo e condenava Pedro, né? Então, vamos continuando, né? É só algumas considerações a respeito desse paralelo entre Lucas e Paulo, né? E deixo claro que Lucas escreveu muitos relatos que de fato aconteceram e condizem com os outros evangelhos. Porém, o que se deve ter mais cuidado são com os ensinamentos contidos em seus livros. Tentarei expor isso em uma outra série que ainda não publiquei, sobre os livros e as cartas que compõem o Novo Testamento,
tá? É, só também esclarecendo, Lucas, ele que descreveu que Paulo diz que viu Cristo no deserto e que Paulo entrou na casa de Ananias, né? Nenhum outro publicou isso. Então, assim, como que a gente pode ver que o Paulo ele era um anticristo? Através dos relatos de Lucas. Porém, o que é contraditório, né, explicando esse comentário que eu fiz, é que ele coloca algumas parábolas, algumas passagens que são particulares de Lucas, que só Lucas relata essas coisas, e isso cria muita confusão na mente, entendeu? Então a gente vai chegar nesse ponto também, tá? Nessa outra série que eu ainda não publiquei, pretendo publicar, tá? Então, continuando. Ponto 13. Paulo, ele também demonstra o mesmo pensamento dos escribas, que não aceitam que Cristo era o Filho de Deus. Pois diziam, Cristo é filho de Davi, mas o próprio Cristo os adverte dizendo, né, os corrige, como sou filho de Davi se ele próprio me chamava de Senhor, né? Veja a passagem em Marcos, né? Em Mateus também relata. E notamos que José, que era da descendência de Davi, mas Cristo não veio dele, não veio de José. Logo, ele não era da descendência de Davi segundo a carne, como Paulo dizia. E a passagem que Paulo diz que é contraditória é essa, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, né? Então, mais uma contradição. 14. Cristo havia dito aos discípulos que percorressem cidades vizinhas, enviando-os de dois em dois, e falou para que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, ou seja, uma vara. Eu entendo que Deus iria sustentá-los, entendeu? E entendo também que isso serviu de preparo para o que iriam fazer após a ressurreição de Cristo. Ressalto que eles se hospedavam nas casas e por isso Cristo dizia que haveria aqueles que os aceitariam e aqueles que os rejeitariam. Porém, esses que rejeitassem seriam piores que as pessoas de Sodoma e Gomorra no momento do juízo. Tá? Então, resumindo o contexto, os discípulos não levavam nada para a sua jornada. Porém, Paulo já fez o contrário. Cobrou os salários de outras igrejas para a sua jornada e levou-os consigo, com a desculpa de que era para não ficar sendo pesado para aquela igreja com que falava. Então, só em outras palavras, Cristo orienta os discípulos dele, os 12, que eles partissem de dois em dois, né? E ele pega e fala assim, ó, não leva duas roupas, é só a roupa do corpo, não leva dinheiro, não leva isso, não leva aquilo, e leva no máximo uma vara, entendeu? E, é, e ele falava assim, o que dá a entender é que os discípulos eles iam nas casas, né, para divulgar o evangelho, as boas novas, né? Porém, aqueles que aceitavam davam de comer, hospedavam eles, talvez deixavam até dormir, enfim. E depois eles partiam e ia para outra casa, ia para outra, para outra, para outra. Mas eles não levavam nada de uma casa para outra, entendeu? Eles não ficavam carregando coisas. Então, tudo que eles faziam era assim: eles iam sem nada, né? Só com a roupa do corpo, enfim, com uma sandália só, e não arrebentou a sandália. Eles não ficaram nus, entendeu? Deus sustentou eles em todo o tempo. E as pessoas iam, algumas, né? Dependendo do lugar, enfim, isso, né? Só Deus sabe. Eles iam aceitando eles e eles iam ensinando aquilo que eles tinham entendido, né? E, no caso, isso Cristo ensinou aos discípulos. Agora, Paulo ele já fez o contrário. Ele pegou, recebeu salários de outras igrejas, para justamente ir para a sua jornada, no caso para Coríntios, né? Para Corintos, né? Então é meio bem contraditório, né? Então a passagem que ele mesmo diz, né? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Entendeu?
Então, totalmente contrário ao que Cristo ensinou aos discípulos. O ponto 15, né, enfatiza o quê? Enquanto os verdadeiros discípulos se desapegavam de tudo e não usam dinheiro para si, mas somente para, no máximo, pagar impostos, Paulo recebe salários para cobrir as suas necessidades. Então, se você julga aqueles pastores, né, os ditos pastores, que recebem salário, mas aceita as palavras de Paulo, você está fazendo errado. Pois ele mesmo demonstra que recebia salário para suprir as suas necessidades. Entendeu? Então, esses ditos pastores, enfim, é, que recebem salário, eles estão apoiados nas palavras de Paulo, tá? Se você até faço um comentário aqui que eu acabei não escrevendo, né? Se você participa de alguma religião, enfim, que tem ou você conhece alguém, enfim, que você tem dúvida sobre esse assunto, pode perguntar onde está na Bíblia o que apoia esse tipo de prática, esse tipo de ação, tá? E veja se está descrito em algum desses três evangelhos, Mateus, Marcos ou João, ou se está escrito em 1 Pedro, ou 1 João ou Tiago, tá? Veja se, ou até no Apocalipse, enfim, veja se está escrito em um desses livros o apoio que eles têm para receber o salário, tá? Faça um questionamento, sem criar caso com ninguém, só para você ter essa confirmação, essa orientação, tá? É, e o ponto 16, né, que é crucial também, faz total referência a Paulo, é, infelizmente, outro ponto que faz referência a Paulo é sobre o mercenário dito por Cristo, né? E aqui eu ressalto, por favor, leia o João 10, capítulo 10, verso 12 e 13, para comprovar o que eu estou dizendo, tá? Porque assim vai ficar mais claro, tá? Leia assim pelo menos o capítulo 10 de João para entender o contexto, tá? E, enfim, porque ele não tinha, Paulo no caso, ele não tinha cuidado com as ovelhas que estavam em Jerusalém, e quando viu o lobo, né, que está descrito nessa passagem, que eu entendo que seriam os romanos que viriam a destruir Jerusalém, ele disse que tinha que fugir logo dali e jogou a culpa para aquele que falava com ele quando ele estava orando, tá? Como sendo um mandado dele, né, de Deus. Veja o que Paulo alega como desculpa para sua fuga. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te depressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Isso em Atos 22, né? Em continuação a essa mesma passagem, ele ainda complementa, tá? E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe, tá? Então, esclarecendo, é, Cristo em João 10, ele fala sobre o mercenário e ele fala sobre o bom pastor, tá? Ele fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele fala que o mercenário, ele não tem cuidado com as ovelhas. Antes, ele quando vê o lobo, ele foge. E foi o que Paulo fez. Quando lá em Atos 22, você pode perceber que justamente ele fez isso. Ele quis fugir. Ele disse que essa voz aí, que quando ele estava orando, falou para ele: sai depressa de Jerusalém. Entendeu? E vou mostrar mais à frente que Pedro, que né, no caso foi um discípulo de Cristo, e eu entendo que nessa passagem de João 10 ele é o porteiro, tá? Mas depois eu explico isso. Ele ficou em Jerusalém, entendeu? Então, assim, Paulo, quando viu que estava vindo os romanos, ele fugiu. Ele era como um mercenário. Agora, Pedro não. Pedro ficou e tem relatos que ele foi morto, crucificado. Até o final de João, mesmo está lá descrito que de que morte ele haveria de morrer, tá? Então, só para deixar claro, né, que ele foi bem contraditório às coisas que Cristo ensinava, tá? E isso são, até ressalto aqui,
Eu falo tudo isso não com o sentido de acusar Paulo, mas com o sentido de demonstrar por que, que eu não aceito as palavras que ele diz, os ensinamentos que ele traz, entendeu? E por que que hoje em dia você tem um povo tão disperso, não tem um corpo de Cristo, se é um só Pai, né? Se é um só o caminho, e então deveria ser um só povo, um só corpo. Mas você tem muitas religiões. E você vê que ninguém manda matar e nem manda assaltar, enfim. Você vê que a divergência é em ensinamentos em pontos específicos, entendeu? Então, e esses pontos específicos muitas das vezes está relacionado com as coisas que Paulo ensina, tá? Mas a gente vai fazendo passo a passo. E a data, né, da última edição seria de hoje, 10/4. E ressalto aqui também que tentarei postar um vídeo por semana e não necessariamente da mesma série, tá? Mas talvez de outras que ainda não publiquei ou continuando as que já postei, né? Colocar um vídeo de uma das séries que eu já iniciei. O dia de postagem provavelmente será às sextas, se Deus assim quiser, né? E estou tentando ajustar os vídeos e a visualização para que melhor sejam divulgadas as informações para vocês, mediante alguns retornos que recebi. E que Deus abençoe cada um de vós. Até mais.